Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos, graças a Deus, o tablet está ok. Não vamos perder aí a sinopse da mensagem, não. Obrigado. Queria convidar os irmãos a uma vez mais fazermos, uma vez que essa epístola pessoal do apóstolo Paulo ela é pequena, tem 25 versículos, uma vez mais nós fazemos a leitura integral dela. Eu vou ler aqui, e aí os irmãos, por favor, acompanhem nas suas Bíblias. Epístola de Paulo a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho, Onésimo, que gerei enquanto eu estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Só relembrando aqui, irmãos, para contextualizar o que nós vamos compartilhar hoje, o que é que nós temos visto aqui, até aqui, em Filemon. Só lembrando, eu sei que os irmãos estão bem familiarizados com a história de Filemon, porque nós já falamos a respeito dele, desde que nós estávamos compartilhando a Epístola de Paulo aos Colossenses, sabendo que esses irmãos aqui são membros daquela igreja local. Então nós sabemos que Onésimo, essa pessoa que ele fala aqui a respeito na carta a Filemon, era um escravo de Filemon.
e que esse irmão, Filemão, ele era um membro ativo da igreja em Colossos, sendo ele provavelmente aí um dos líderes, porque a igreja se reunia na casa dele. O irmão Valdeir aqui fez as mensagens introdutórias, né? Ele explicou bem essa questão. Provavelmente, essa irmã Áfia e esse irmão Arquipo eram sua esposa e filhos. E esse escravo, ele tinha fugido. Aí, de Filemão, que era provavelmente também um irmão que tinha condições financeiras, porque ele era um senhor de escravos. E nessa fuga, ao que parece, ele deu algum tipo de prejuízo. Provavelmente ele o roubou. Ele furtou algum bem de Filemão, que pôde possibilitar que ele fizesse uma viagem de cerca de 2.000 quilômetros até Roma. Viajar 2.000 quilômetros hoje não é barato. Imagina nessa época, né? Então, provavelmente, o prejuízo talvez tenha sido grande. Só que nessa fuga, parece que esse Onésimo não era lá boa peça, porque ele aprontou de novo e caiu preso em Roma. E nessa circunstância, não sabemos exatamente como isso se deu, porque o apóstolo Paulo ele se encontrava em prisão domiciliar, mas em alguma atividade aí do sistema carcerário romano, eles se conheceram. E Paulo prega o evangelho para esse escravo fujão e ele se converte. Ele se converte e logo se vê os frutos da sua conversão, ao ponto de Paulo ter essa confiança de enviá-lo juntamente com Tíquico, que era um irmão que também estava em Roma e também era de Colossos, levando essas duas cartas. A carta à igreja de Colossos, os irmãos colossenses, e essa carta pessoal a esse irmão Filemão. Eles dois portam essa carta e então a gente só pode imaginar como seria esse escravo fujão que deu prejuízo, chegar diante do seu senhor e entregar essa carta da parte do apóstolo Paulo. E aqui, irmãos, só para esclarecer, eu queria dar assim uma palavra a respeito de escravidão, o sistema de escravidão dessa época aqui. Irmãos, esse livro, essa carta, ela foi escrita entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo, no primeiro século da era cristã. Então, nós estamos aí com quase 2.000 anos que ela foi escrita. É impossível nós entendermos um texto desse fora do seu contexto histórico. Então, rapidamente aqui, eu queria falar a respeito dessa questão de escravidão, certo? Dessa época. A escravidão dessa época é muito diferente da nossa escravidão da época colonial. A nossa escravidão da época colonial, ela se tornou, por causa das circunstâncias, eminentemente étnica, né? O povo negro, em especial, também indígenas, eles foram escravizados para trabalharem nas lavouras dos latifúndios de monocultura aqui do Brasil. Começando especialmente pelo açúcar. Nós estudamos isso aí, né? Ensino fundamental, ensino médio, os ciclos econômicos. E então a base da mão de obra era escrava. Mas essa escravidão aqui, apesar de que na origem é muito parecida, porque os portugueses, ao circunnavegar o continente africano, eles se depararam com alguns mercados, em Angola, em Moçambique e outras cidades, onde já se vendia pessoas como mercadoria. Então, essas pessoas, elas haviam sido feitas prisioneiras, provavelmente em decorrência de guerras. Isso é muito comum na história da humanidade, não é exclusividade da África. Isso aconteceu na Ásia, isso aconteceu na Europa. Então, nessa época aqui, não tinha esse cunho étnico, racial, como aconteceu com os nossos irmãos africanos. Aqui eram povos também da região ali do Oriente Médio, de vários lugares, que com as invasões romanas, com a expansão do Império Romano, aqueles que eram derrotados e se rendiam eram feitos e eram escravizados, certo, irmãos? Essa é a situação, esse era o modo de produção dessa sociedade aqui. Então, o que eu quero frisar aqui? Que o apóstolo Paulo, ele não era um revolucionário político. Você vai ver aqui que o apóstolo Paulo ele não concordava com a escravidão.
Mas ele não tinha intenção nenhuma de fazer uma revolta de escravos e mudar a situação política. Ele estava lidando com cristãos dentro das suas classes sociais e ensinando e dizendo como aqueles cristãos, fossem escravos ou senhores de escravos, deveriam viver e dar testemunho do Senhor. E aqui eu queria compartilhar rapidamente 2 textos da Escritura para a gente entender um pouco mais esse contexto. Um deles está em Tito, logo atrás. No capítulo 2, nos versículos de 9 a 13, Paulo fala assim: ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los. Esse conselho chegou tarde para Onésimo, né? Mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Até aqui. 1 Coríntios 7, 21. Rapidamente, só para a gente entender essa questão desse contexto. Por que eu estou fazendo isso, irmãos? Porque nós cristãos e a Escritura, nós recebemos a acusação de que apoiamos, né? E que a Escritura, o apóstolo Paulo, apoiava o sistema escravocrata. Mas esse não era o caso, ele simplesmente era um homem dentro do seu tempo. E aí nós não podemos ter um pensamento anacrônico, querer que Paulo naquela época pensasse como um homem de hoje em dia, depois de tudo o que aconteceu. Tá certo? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21 diz assim: foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Então, o apóstolo Paulo, na verdade, ele incentivava. Havia maneiras, né? Às vezes, as pessoas escravizadas daquela época, elas faziam trabalhos e, de alguma forma, era remunerado. Alguns conseguiam juntar algum dinheiro e comprar a sua própria liberdade. Outros também, até nas arenas de gladiadores, eles também conquistavam sua liberdade. Né? Mas, assim, só para nós entendermos, esse era o contexto, tá bom, irmãos? Esse aqui é o contexto histórico, para poder saber como é que a banda tocava naquela época. Mas agora nós vamos nos concentrar numa porção desse texto aqui. Nos versículos de 8 a 14 da epístola. E aqui eu colocarei o título dessa mensagem, que representa aqui o coração desse pedaço de texto. Amor, o fundamento do serviço e da liderança. E aqui, já no versículo 8, a gente vê uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele já vai dizer a Filemon, vai lembrar Filemon da sua autoridade apostólica. Versículo 8 diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra seu dever. Veja só, o apóstolo Paulo ele estava muito consciente da sua autoridade apostólica na igreja. E ele diz que teria plena liberdade para mandar, para ordenar. Faça o que eu vou lhe pedir. E a gente vai ver aqui, e também em outra oportunidade, aqui é o coração da carta, certo? Esse texto aqui. Que Paulo vai fazer alguns pedidos a Filemon. Ele vai fazer alguns pedidos, mas desde o início. E a gente vê, eu não sei se os irmãos perceberam, não sei se os irmãos... Né, o Valdeir, ele nos encorajou a lermos uma vez por semana essa carta aqui. Não sei se os irmãos estão tendo essa oportunidade. Porque ela é curtinha, né? A gente senta rapidinho, a gente lê ela. Em 5 minutos a gente lê essa carta aqui. Eu não sei se os irmãos perceberam, parece que tem aqui um jogo de morde e assopra. Os irmãos têm essa percepção? Parece que o apóstolo Paulo, ele bate e assopra. Uma hora ele elogia, e outra hora ele é um pouco ríspido, um pouco duro. E é bem interessante, irmãos, porque aqui é uma circunstância, eu não sei se os irmãos já perceberam, e aqui eu quero chamar a atenção para a nossa comissão de indicação de líderes e da diretoria que está tendo, né, agora. Às vezes é muito difícil você convencer uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer. E parece que o apóstolo Paulo, ele está nessa situação, ele está querendo convencer Filemon a fazer uma coisa que é contrária ao direito dele. Filemon tinha direitos sobre Onésimo, o escravo.
Mas o apóstolo Paulo, é uma carta querendo convencer ele. Certo? Aqui nós vemos, nesse texto, como se dá o exercício do serviço na igreja. E o exercício da liderança na igreja. Paulo, ele nos demonstra aqui como é que a gente lidera, como é que a gente convence a pessoa. Como nós conseguimos, entre aspas, persuadir a pessoa a fazer aquilo que é certo, mesmo quando vai contra um direito dela. E ele diz, você, né? Mesmo eu tendo essa plena liberdade de mandar que você cumpra seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu acho esse texto belíssimo, né? Na versão revista atualizada diz assim, eu quero fazer esse apelo em nome do amor. Parece nome de novela, né? Novela mexicana, em nome do amor. Ele vai fazer um pedido, ele tem uma base. O que eu vou pedir para você, Filemon, não se fundamenta na minha autoridade apostólica. Ainda que eu pudesse, tivesse esse direito, não é isso. Não é com base nisso que eu vou fazê-lo. É com base no amor. E aqui nesse versículo 9, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho. Há uma discussão teológica aqui, se Paulo, quando usa essa expressão velho, se ele estava apelando para a autoridade da sua idade, ou se ele estava apelando para a sensibilidade de Filemon para o fato dele ser velho. Isso aqui é cerca de 16 anos depois da sua conversão. Isso quer dizer que Paulo, se as converteu, já não era muito novinho, né? Quando ele se converte. E ele devia ter seguramente mais de 50, se aproximando aí de 60 anos. O que para essa época já era uma idade muitas vezes considerada avançada. Não sei se os irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ver uns vídeos antigos dos anos 80, daqueles programas de namoro, que as pessoas dizem a idade assim, dizem, não, quantos anos você está? 19. Aí você olha assim, parece que a pessoa tem uns 35, né? Isso nos anos 80, tá bem aí, eu era menino. Imagine no primeiro século, naquela situação. Então, ele era um homem já aí, depois de 50 anos. Eu acredito que, na verdade, é as duas coisas. Paulo apela para a sua autoridade por causa da idade, da sua experiência, e ele apela também tentando sensibilizar. Irmãos, é isso que a gente precisa entender nessa carta. Paulo está tentando mover um coração. Certo? E ele fala aqui, no versículo 9. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro em Cristo Jesus. Ele está velho e ele está preso. Veja que ele está preso. E a partir daqui do versículo 10, Paulo vai começar a elaborar esses pedidos. Nesse texto aqui nós vamos ver basicamente 2 pedidos. Tem mais um na frente que ele vai fazer. Mas com relação a Onésimo, tem 2 pedidos. Um é explícito, o outro é implícito. O outro a gente precisa ler nas entrelinhas, certo? Esse aqui está bem claro. A partir do versículo 10, ele vai dizer aqui, apelo em favor do meu filho Onésimo. E aqui você imagine Filemon. Como assim, né? Esse cidadão aqui me deu foi trabalho. Esse cidadão aqui me roubou. Esse cidadão foi embora. Cidadão não, porque ele não era cidadão. Não pode nem chamar de cidadão, né? Ele era escravo. Não tinha direito nenhum. Essa pessoa me rouba. Essa pessoa vai embora. E agora Paulo está dizendo que ele é filho dele. Como assim filho dele? E ele diz, meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Enquanto ele estava preso, Paulo gera. Paulo prega o evangelho. E ali Onésimo se converte. E ele prossegue. E Paulo faz aqui um jogo, um trocadilho de palavras no grego. É um trocadilho de palavras. Porque a palavra Onésimo quer dizer útil. É isso que a palavra quer dizer. O nome Onésimo quer dizer útil. Assim como Filemon quer dizer amado. E parece que o negócio é até combinado. Porque, lembrando das mensagens anteriores, Paulo ele começa elogiando Filemon. Os irmãos lembram? Só aqui para lembrar aqui, ó, os versículos anteriores. Versículo 6 ele diz, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento.
de todo o bem que temos. Olha o versículo 7. Seu amor me tem dado grande alegria. Está vendo? Paulo começa afagando, né? E consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Ele vai preparando o terreno, porque ele vai fazer um pedido, né? Os irmãos percebem aqui a sabedoria de Paulo? Olha, eu poderia mandar, mas eu vou fazer um apelo em nome desse amor. Já que você é esse irmão amável, amado, né? Filemão deriva de filéus. Filéus que quer dizer amor fraternal. Como aquela cidade Filadélfia, né? Que aparece em Apocalipse, quer dizer amor fraternal. Delfos é irmão, né? É amor de irmão. Também amizade. Filemão é amado. Você, esse irmão amado, que consola o coração dos outros, console o meu também, né? Vai preparando o terreno. Aí aqui no versículo 11 ele vai fazer esse trocadilho de palavras. Esse onésimo quer dizer útil. Ele diz, ele foi inútil para você. Não é isso que ele fala no versículo 11? Este antes lhe era inútil, mas agora é útil. E aqui ele já começa a introduzir para o segundo pedido, tá? Tanto para você, quanto para mim. Ele mudou. Esse primeiro pedido de Filemão, dê licença aqui, irmãos. O tema dele, o assunto dele, o objetivo dele é promover a reconciliação entre esses dois agora irmãos em Cristo, Filemão e Onésimo. E ele vai dizer assim, mando de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Paulo está mandando ele de volta, manda ele juntamente com uma carta. Irmãos, Filemão teria direito de crucificar Onésimo. A lei romana dava o direito do senhor sobre seu escravo de vida e morte. Inclusive da forma como matá-lo, num caso de fuga e recaptura. Mas Paulo, olha o apelo emocional genuíno que Paulo está fazendo aqui, verdadeiro. Eu peço que eu mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. A palavra aqui traduzida como coração, ela, no original grego, ela é entranhas. É como tripa. No Oriente, irmãos, diferente do Ocidente, pela cultura deles lá, aqui nós traduzimos como coração, né? A sede das emoções eram os intestinos. E eu acho que isso faz muito sentido. Vocês não acham, não? Já ficaram muito emocionados? Pois é. Faz bastante sentido, né? Eles traduzem coração, que é para ter sentido para nós, tá? A palavra aqui na raiz mesmo significa tripa. Mas Paulo está falando como você recebesse aquilo que vem de dentro de mim. A sede das minhas emoções. Tenha cuidado dele. Como se você estivesse recebendo o meu próprio coração. Então, o objetivo dele é aqui. Paulo faz esse pedido. Esses pedidos que Paulo faz aqui, ele faz dentro de 5 apelos. Paulo apela para 5 coisas, visando sensibilizar, visando o coração de Filemão, amolecer o coração de Filemão. E ele apela para o caráter de Filemão, nesses primeiros versículos que nós lemos, ele dizendo quem era Filemão, né? Os irmãos viram aqui? Ele apela para o amor cristão, no versículo 9, eu faço isso com base no amor. Eu vou pedir com base no amor. Ele apela para a conversão de Filemão. Olha, Filemão agora se converteu. Agora ele é um irmão, ele é um cristão. E agora ele também apela para a utilidade de Filemão. Filemão agora não é mais aquele inútil, aquele escravo trabalhoso, aquele escravo fujão. Filemão agora é útil para você. Perdão, desculpa, Onésimo. Onésimo agora é útil para você, Filemão, e para mim. Ele apela para o caráter de Filemão, ele apela para o amor cristão, ele apela para a conversão de Onésimo, que eu creio que eu falei Filemão, né?
E para a utilidade de Onésimo, e por último, já fora desse texto aqui, ele vai apelar para a providência divina também, que está já no texto, cenas do próximo capítulo, tá? Depois nós vamos entrar nessa parte também, em outra oportunidade. E aqui, irmãos, ele faz esse apelo por reconciliação. Receba ele como se fosse o meu próprio coração. E aqui nós vamos chegar no segundo pedido. O segundo pedido que o apóstolo Paulo faz, que está nesse texto aqui que nós estamos abordando hoje. Ele é mais implícito. Vamos chegar aqui. Versículo 11. Ele antes era inútil, mas agora é útil. Tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você. Como se fosse meu próprio coração. E versículo 13. Veja como está implícito aqui. Eu gostaria mesmo, irmão. Gostaria de mantê-lo comigo. O que Paulo queria, na verdade, era que que Onésimo ficasse com ele. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Está vendo? Paulo está dizendo aqui o que é que ele quer. Ele não pede diretamente a Filemão que liberte Onésimo, porque ele não era obrigado a libertá-lo. Muito menos que manda ele de volta. Mas ele diz, o que eu quero é que ele esteja comigo. Eu queria ficar com ele aqui. Era isso que eu queria. Mas, para que me ajudasse, olha como ele diz. E aqui Paulo vai dar outra cutucada, né, em Filemão. Ele diz, para que me ajudasse no seu lugar. É como quem diz assim, você poderia estar me ajudando aqui, mas você não pode. Mas você pode liberar Onésimo, para que me ajudasse no seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Os irmãos percebem aqui como é sutil? Paulo demonstrando o seu desejo de que Onésimo, agora estou confundindo os dois, olha. De que Onésimo, os dois nomes, ele ficasse com ele, ajudando ele, mas ele diz assim, no seu lugar. Porque Paulo aqui, ele começa a abrir uma pequena brecha, que ele vai, depois lá no final do texto, ele vai dizer, que você me deve. Os irmãos percebem isso aí? Lembra da leitura? Aqui ele dá só uma cutucadinha, né? Ele afaga, mas aí ele de novo. Mas aqui um pouco mais para frente, a gente vai ver aqui no versículo 21, irmãos, que ele ainda diz assim, só adiantando um pouquinho, pequeno spoiler da próxima mensagem. Ele diz assim, escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Está vendo como Paulo esperava uma atitude ainda mais generosa da parte de Filemão do que ele estava pedindo? E ele está dizendo qual é o desejo dele, certo? Mas aí voltando, versículo 13. Mas antes, a gente vê duas coisas aqui, irmãos, que está dentro dessa questão do caráter de quem serve a Deus e de quem lidera, como o apóstolo Paulo faz. Primeiro nós vemos a sinceridade de Paulo. Como Paulo é sincero, ele vai dizer, olha, eu queria mesmo que ele ficasse comigo. Eu não queria mandar, não. Né? Primeira coisa que ele diz, está sendo sincero, está abrindo o coração dele. Outra coisa, agora, já no próximo versículo, você vai ver a honestidade de Paulo. Apesar de Paulo querer isso, mas ele é honesto. Ele reconhece o direito de Filemão nessa situação. E aí, então você vê a diferença da sinceridade, abrir o seu coração, e a honestidade, que é agir de forma correta, né? E, irmãos, nós vamos chegar aqui no nosso último versículo. Versículo 14 de hoje, né? Da carta a Filemão. E aqui nós vamos ver uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, muito profundo sentimento aqui, e que eu peço a misericórdia do Senhor para que o Senhor nos dê essa noite uma compreensão ampla e profunda a respeito desse assunto. O versículo 14 ele diz assim, mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado.
Está vendo, irmãos? Por que o apóstolo Paulo, apesar de ele ter autoridade de mandar, ele não manda, ele pede com base no amor? É porque no reino, irmãos, o que não for voluntário, o que não for de todo coração, não vale. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu podia dizer, olha, você é cristão, você tem a obrigação, você lembra da parábola do credor infiel? Você se lembra, Filemão, o que foi que aconteceu? Que ele devia aquele tanto de dinheiro, e ele foi lá, chorou por misericórdia aos pés do Senhor lá, pediu para que lhe perdoasse, e aí o Senhor lhe perdoa, e quando ele sai, encontra um camarada que está devendo R$100 para ele, e ele manda prender o cara por causa daquilo ali. Você se lembra dessa parábola? Que o Senhor foi lá e mandou ele prender ele, e que ele ficasse lá até pagar até o último centavo? Paulo poderia dizer isso aí. Como é que você não vai perdoar esse irmão? Você tem uma obrigação. Você tem uma obrigação. Mas Paulo não diz isso. Ele apela para o amor. Sabe, irmãos? Martinho Lutero diz que todos nós, uma vez ele falou, que todos nós somos onésimos. Todos nós. Quem éramos nós? Nós éramos esses escravos fujões, né? Andávamos perdidos por aí, fugindo da presença do Senhor. E até que um dia, alguém foi lá, pregou o evangelho para nós e nos mandou de volta para a casa do nosso Senhor. Se alguém aqui ainda está andando foragido, irmão, se alguém aqui deu prejuízo ainda ao seu Senhor, hoje é o dia de reconciliação, em nome do amor, de boa vontade, e não tem nenhum lugar melhor do que a casa do nosso Senhor. Eu queria compartilhar alguns versículos com os irmãos para a gente entender isso aqui, irmãos. Para a gente se aprofundar nesse assunto da voluntariedade. Tá? O primeiro dele está em 1 Coríntios, capítulo 6. Versículos 19 a 20. Acredito que esteja projetado aí, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Vê que o tom aqui é diferente, né? É o mesmo apóstolo Paulo. Ele está falando aqui para uma igreja bem rebelde, bem diferente daquela igreja, da igreja de Colossos. E Paulo está trazendo aqui uma recordação para esses irmãos. Irmãos, vocês foram comprados. Vocês têm um dono. Vocês têm um Senhor. E o preço da aquisição foi altíssimo. Mais um pouquinho aqui para frente. Capítulo 9. Versículos 16 e 17. Olha como Paulo se via diante dessa situação. Capítulo 9, versículos 16 e 17. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Na versão revista e atualizada, ele vai dizer assim, porque a mim me é imposta essa obrigação. Paulo aqui, ele se vê como esse servo que foi comprado, ao qual lhe foi confiado a missão, um ministério a ser cumprido, diante do qual o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, ele diz assim, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, não julgo a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu consiga cumprir o meu ministério. No capítulo 9 aqui ainda, acredito, não sei, não estou bem seguro agora, se aqui é na segunda, acredito que é na segunda epístola aos Coríntios, que ele vai falar que ele, como um atleta que em tudo se domina, ele corre para alcançar um prêmio,
E que ele diz para que depois de ensinar muitos, depois de haver ensinado a muitos, não venha ele mesmo a ser desqualificado. Então Paulo, ele perseguia isso aí, ele tinha que cumprir o ministério dele, ele tinha que ser fiel, ele estava preso e ele dizia, a palavra de Deus não está presa, eu tenho que cumprir o meu ministério. O versículo 17, nós já lemos? Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a incumbência a mim confiada. Paulo sabia, ele estava claro de uma missão que lhe foi dada. Na última carta dele, que ele escreve, 2 Timóteo, ele vai dizer assim, estou sendo derramado como libação. Ele sabia, né? Os irmãos lembram, né? Ele tinha sido condenado à morte. Não é essa prisão que ele está aqui em Colossenses. É a última prisão dele, já nas mãos de Nero para ser martirizado. E quando ele escreve 2 Timóteo, na sua segunda prisão, ele já tinha recebido a sentença de morte. E Paulo, como era um cidadão romano, ele ia ser decapitado. Ele não ia ser fervido em azeite, ele não ia ser crucificado, ele não ia ser queimado vivo. Não ia ser esfolado nem jogado para as feras. Olha que direito maravilhoso. Ele ia ser decapitado, ele tinha direito a uma morte rápida, porque ele era um cidadão romano. Então ele está dizendo que ia ser derramado como libação. Os irmãos lembram que era a libação? A oferta de vinhos. Quando eles queimavam ali o sacrifício, então vinha com o vinho e derramava em cima para subir como aroma agradável. Ele está fazendo uma metáfora do seu sangue sendo derramado. Quando uma pessoa é decapitada, irmãos, essas artérias carótidas aqui, elas jorram igual uma cachoeira. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Estou para ser derramado como libação. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Paulo sabia que dali não voltava. Eu terminei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Veja, ele não tinha mais medo de ser desqualificado, né, como ele falou. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Ele tinha um objetivo, irmãos. Ele sabia que ele não pertencia a ele mesmo. Certo? Esse era o apóstolo Paulo. E ele usa essa palavra obrigação. Irmãos, Paulo, quando ele diz a Filemon, eu sei que eu posso mandar. Ele sabe que Filemon sabe. Lá no final, ele vai dizer a Filemon, quando ele diz assim, eu vou pagar, ele diz assim, porque você me deve a própria vida. Essa foi uma entrada mais forte, né? Essa foi a entrada por trás já, assim, de sola. Você me deve, se ele te deve alguma coisa, pode botar na minha conta, eu pagarei. Mas lembre que você me deve até a própria vida. Então, o apóstolo Paulo sabia que Filemon sabia da sua obrigação como cristão. E a pergunta aqui é o seguinte, nós sabemos a nossa obrigação? Que fomos comprados por preço, que não pertencemos a nós mesmos, que o Senhor é nosso dono. Quando nós abrimos a boca, irmãos, e chamamos o Senhor de Senhor, Kyrios, eu estou dizendo, Ele é o Senhor da minha vida, eu pertenço a Ele, eu sou o seu escravo. Todos nós somos Onésimo. O que Paulo está dizendo ali é que Filemon também é um escravo. Assim como Paulo é um escravo. Só que olha que maravilha, né? Como é diferente esse nosso Senhor. Como Ele é diferente. Irmãos, lembrem-se. Queria encorajar os irmãos a lerem depois. Mateus 25, de 14 a 30. Os irmãos lembram o que é que tem nesse texto aí? A parábola dos talentos. Os irmãos lembram? O Senhor viajou, deixou com seus servos. A uns ele deu 5 talentos, a outros deu 2 talentos, a um ele deu 1 talento. E depois ele volta. E sabe o que é que vai acontecer nessa volta, irmãos? Prestação de contas. Irmãos, a nossa salvação, ela é gratuita. Totalmente grátis. O Senhor, Ele pagou o preço exclusivo, total, completo da nossa salvação. Nós não precisamos de absolutamente nada para sermos salvos.
Eu já falei para os irmãos aqui uma vez a respeito da ilustração da lei de escravidão dos judeus, né? Os irmãos lembram? Havia leis de escravidão entre os judeus. E às vezes as pessoas, na antiguidade, as pessoas se tornavam escravizadas por dois motivos em geral. Ou por derrota em guerra, ou por dívida. Então, entre os judeus, às vezes uma pessoa se endividava com a outra e para pagar ela não tinha condição. Então, a lei de Moisés, ela admitia que um judeu trabalhasse para o outro durante 6 anos. Até 6 anos. Hoje em dia, os empréstimos consignados aí tá indo mais longe do que isso, né? A gente está trabalhando escravo muito mais tempo, né? Era só 6 anos. No 7º ano, o judeu tinha que libertar o outro, certo? Era obrigatório, por lei. Se fosse de outra nação, não. Mas se fosse outro judeu, era isso. 6 anos. No 7º ano, ele era obrigado a ser liberto, ok? Ele ia trabalhar para você para pagar a dívida. Era o tipo de escravidão. Aí o que é que acontecia? Se por um acaso, imagina, eu caí escravo porque eu sou meio preguiçoso, eu não sou desorganizado, não coloquei minha terra aqui que eu recebi por herança para trabalhar, caí na mão de um senhor. Só que esse meu senhor aqui, ele é muito bom. Ele é um bom senhor. E aí o que é que acontece? Eu vivo melhor sendo escravo dele do que quando eu era dono da minha terra. Chegou no 6º ano, eu, escravo, judeu, poderia chegar publicamente e dizer, olha, eu amo meu Senhor e quero continuar sendo escravo dele. Eu teria esse direito, certo? E aí ele levaria você publicamente, na frente de toda a comunidade, para um umbral da porta do templo. Não, da casa do Senhor, perdão. E ali ele furaria a orelha dele com a sovela, na frente de todos, e colocaria uma argolazinha. Era o símbolo de um escravo voluntário. O Senhor é assim conosco. Ele nos comprou, pagou o preço. Nós éramos escravos desse mundo. Os irmãos lembram de Colossenses? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que ele fez. Nós tínhamos um Senhor desgraçado, né, sobre nós. Como é que fala? O príncipe da potestade do ar, né? Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazia a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira. Não era assim? Mas ele nos deu vida. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. O Senhor vai lá, pega aquele escravo que tinha um senhor que montava nele, que escravizava ele, que se aproveitava dele. Ele paga o preço na cruz, ele liberta aquele escravo, e agora você pertence a outro senhor. E ele diz assim, agora você é livre. E a nossa atitude é igual ao escravo voluntário. Quando eu vivia por conta de mim mesmo, minha vida era muito infeliz. Eu quero ser um escravo voluntário do meu Senhor, porque o meu Senhor é muito bom. Então eu voluntariamente, não porque o apóstolo Paulo está mandando, não porque a irmã Antônia fica ligando, pedindo. Será se você quer ser líder do ministério? Aí você fica, será? Né? Não, diretoria, dá muito trabalho. Isso aí não pertence a você mesmo, irmão. Olhe, um dia vai ser perguntado a respeito disso. Vai ser perguntado, irmãos, a respeito disso. E aí, é melhor perguntar agora. Pergunta ao Senhor. Pergunta ao Senhor. Senhor, qual é a sua vontade? O que é que o Senhor quer? Né? A nossa motivação não consiste na nossa obrigatoriedade, porque esse é o reino do Filho do amor. Esse aqui, ele não vai lhe ordenar assim, agora. Não, a liderança, segundo o modelo do apóstolo Paulo, ele vai lhe tentar sutilmente mover o seu coração em prol do serviço do reino. Mas de vez em quando ele vai dar aquela cutucada. Igual o apóstolo Paulo faz aqui, lembre-se, você me deve a sua própria vida. Eu queria que o Onésio estivesse aqui no seu lugar. Ou seja, você deveria estar me servindo. Então, pelo menos atenda a esse pedido. Um último versículo aqui, 2 Coríntios 12, 15.
Irmãos, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, diz assim, aqui eu estou usando esses outros versículos, irmãos, porque a gente pega um texto do Novo Testamento, um texto da Escritura, e a gente precisa entender que existe uma linha espiritual. Existe uma linha de ensinamento da Escritura naquilo ali. Aquilo não é abordado unicamente ali, entende? Então, Paulo está falando uma linha geral, que é da revelação geral do Evangelho. Olha o que é que ele fala aqui, versículo 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Paulo vai gastar o que tem e o que é, por amor. Está vendo? Gastarei tudo o que tenho e me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? Qual a motivação, irmão, do coração do apóstolo Paulo? É a mesma motivação para nós, irmão. Sabe, nós não estamos aqui falando. Alguém já me disse, eu não me lembro quem foi, se referindo aos grupos radicais islâmicos, que um jovem, com a vida toda pela frente, às vezes com um filho pequeno, ele pega um colete carregado de dinamite, ele se veste naquele negócio ali, vai para dentro de um carro, enche o carro de bomba e se joga contra um tanque, sabendo que vai morrer. Porque ele acha que daquela forma ele está prestando culto a Deus. Então alguém já me disse uma vez dessa forma. Isso se aplica muito às seitas também. As seitas também, as pessoas têm uma dedicação normalmente muito fora do comum. Alguém me disse, eu não sei de quem é a frase. Eles vivem uma mentira como se fosse a verdade. E nós muitas vezes vivemos a verdade como se fosse mentira. Nós cremos, irmãos, em que estamos envolvidos? No reino? Isso toca a que ponto? No seu e no meu coração. Eu me gastei tudo que eu tinha e também me deixei gastar por causa disso, o apóstolo Paulo fala. Será se o amor não é suficiente? Irmãos, Cristo abriu mão de todos os seus direitos. Olhe, eu gosto de estar no meu quarto. Eu confesso para os irmãos. Às vezes, minha cama parece que tem garras. Quero sair, ela fica... Vocês vão ter essa percepção também, às vezes. Eu gosto. Imagina o trono de glória, de onde o Senhor desceu. Ele abriu mão de muita coisa que nós não temos a menor ideia. Para descer e viver aqui, numa época terrível, olha, irmãos. Viver naquela época, num país subjugado pelo Império Romano. E passar por tudo que ele passou por nós. Por isso, o apóstolo Paulo ele faz esse rogo para que Filemão abra mão de seus direitos. No que diz respeito ao seu irmão Onésimo agora, né? Afinal de contas, a mensagem cristã, ela não se trata de direitos. Ela se trata de cumprir o nosso ministério. E aí, para finalizar, vamos a algumas aplicações, tá? Eu não coloquei nos slides. Elas são perguntas retóricas, né? Como de costume. E a primeira é, o que os irmãos esperam de você? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma expectativa com respeito a Filemão, né? Os irmãos percebem? Ele tinha uma expectativa, ele manda uma carta, ele espera uma contrapartida daquela carta ali. Uma resposta positiva. E de você? Quando o irmão olha para você, quando olha para mim e diz assim, rapaz, aquele irmão ali, eu posso contar? Não posso contar? Será se vale a pena mandar mensagem, mandar a carta, ligar? Você é alguém que a liderança pode contar com você, como o apóstolo Paulo sabia que podia contar com Filemão? O que motiva
Qual é a sua motivação para o serviço? O que é que motiva? O que é que move você? Faz sair da cama confortável, né? Temos sido úteis no serviço ao Senhor? Qual a impressão agora, como Paulo tinha de Onésimo, né? Filemão tinha uma impressão de Onésimo, aquele escravo, fujão, ladrão. O apóstolo Paulo está dizendo que ele se converteu, que agora ele é útil, ele não é mais inútil. Ele é Onésimo de fato. Você está pronto, irmãos? Eu não estou não, essa aqui eu vou responder publicamente, tá? Eu não estou não. Para prestar contas do seu ministério diante do Senhor, ainda bem que parece que a gente ainda tem tempo. Tá certo? E aqui eu queria finalizar com a frase de C.S. Lewis, que ele dizia: ou Cristo é tudo para você, se atribui a ele, né? Ou Cristo é tudo para você, ou ele não é nada. Você está se enganando. Ele é tudo para nós, irmãos. Ele é o centro e a motivação de estarmos aqui. Aqui é legal, né? A gente tá deixando o ambiente cada vez mais agradável. Mas, irmãos, não é por causa disso que a gente está aqui, não é por causa do ar-condicionado. O ar-condicionado é bom, aqui é quente. As cadeiras melhoraram. A iluminação, e vamos melhorar mais ainda. Mas não é por isso que a gente vem para cá, irmãos. Nós estávamos vendo hoje na EBD, né? A igreja de Jerusalém, ela chegou a ter cerca de entre 15 e 25 mil irmãos. Eles não tinham nem onde se congregar, se reuniam de casa em casa. A igreja em Roma, quando ela cresce, ela tinha que se congregar escondido nas catacumbas, né? Com aquele monte de defunto assim, dentro de uns buracos nas paredes. Esses irmãos já viram a imagem das catacumbas romanas, europeias, né? Irmãos, não é por isso. É bom vir, mas nós temos um objetivo. Nós temos um chamamento. E que o Senhor nos faça fiéis a Ele. E aqui eu quero encerrar minhas palavras e orar junto com os irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, o Senhor é o Senhor do universo, o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é aquele que incompreensivelmente se importou conosco, tão pequenos. Nós, pecadores, nós responsáveis pela morte do Teu Filho na cruz do Calvário. Nós que tantas vezes diante da Tua face pecamos e Te desagradamos. Senhor, rogamos a Ti. O Senhor que nos amou incompreensivelmente, nos chamou desse mundo, pagou preço altíssimo por pessoas que nem compreendem o que o Senhor fez, nem compreendiam o que o Senhor fez. Muitos daqueles que escarneceram contra Ti, que maldisseram o Senhor na cruz e que depois vieram e se converteram. Como na pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, vós os crucificastes. Senhor, nós estamos ali naquela multidão, nós o crucificamos por causa do nosso pecado. E o Senhor nos amou. Nós que éramos seus inimigos, merecedores da condenação eterna. O Senhor nos amou e nos chamou. Podia ser que alguém se animasse a morrer pelo que é bom. Mas o Senhor prova o seu amor para conosco. Quando morre por nós, quando nós éramos seus inimigos. Obrigado por tamanha graça, Senhor, que é a expressão do seu infinito amor. Muito obrigado por haver nos chamado, por haver nos incluído no teu corpo, Senhor, nessa comunhão, dessa comunidade de santos. E além disso, haver nos chamado para te servir. Que honra, que privilégio, Senhor. Nós, Senhor, desqualificados, o Senhor nos capacitou com dons espirituais, derramando sobre nós o seu Espírito Santo. Ó, Senhor, não nos deixe ser negligentes com o seu chamamento, com algo tão precioso, esse tesouro dentro de vasos de barro. Ó, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, nos renova, nos recapacita, nos reanima. Cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável. Restaura em nós a alegria da salvação, para que nós levemos o Teu Evangelho, cumpramos o Teu ministério, aquilo que o Senhor tem confiado a nós, cada um segundo a sua capacidade, segundo o seu dom. Nos ajuda a nos servirmos, nos ajuda
a te servir, Senhor, servindo uns aos outros e a alegrar o seu coração. Senhor, nós confessamos a nossa incapacidade natural, mas nós confessamos também a confiança que temos em Ti, no poder do Teu Espírito Santo. Obrigado pela Sua palavra, obrigado pelo Seu falar. Ajuda-nos, Pai Santo, e nos leva, Senhor, nos encoraja, nos motiva, nos dá alegria, intrepidez, para levar a Tua palavra, cumprir o Seu Evangelho, servir uns aos outros, até que o Senhor venha. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém.